Salve, salve, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, né, a mais uma aula nossa aqui de Química do 8º ano manhã. Aqui quem fala é o professor Carlinhos, professor de Química e Biologia de vocês. E, meus queridos, hoje nós vamos dar início ao nosso segundo tema, né, que é sobre substâncias e misturas. Nós já vimos o que são as propriedades da matéria, né, já vimos ali as propriedades gerais, as propriedades específicas, vimos o que é densidade, né, temperatura de fusão, ebulição, tá bom? E hoje a gente vai começar a falar sobre substâncias e misturas, tá certo? Então eu espero que vocês gostem, fiquem ligados, tá bom? Qualquer dúvida, deixe lá no Classroom ou deixe aí nos comentários do YouTube, tá bom? E vamos para o vídeo. Meus queridos, olha só. Para começar, a gente vai definir aqui o que é uma substância pura, tá? Só que antes de a gente definir o que é uma substância pura, a gente precisa entender primeiro o seguinte. Nós temos toda a matéria formada por átomos, nós sabemos disso. Inclusive, nós vamos, a partir do mês de março, estudar o átomo, né? Nós vamos estudar a estrutura da matéria, a história do átomo. Mas, por enquanto, eu quero que você entenda o seguinte. Um conjunto de átomos forma uma molécula ou um conglomerado iônico, tá certo? No caso aqui eu vou focar nas moléculas, para não confundir você. Então, um conjunto de átomos com as mesmas características vai formar uma molécula. Um conjunto de moléculas, né, iguais, elas vão formar uma substância, tá certo? Então, gravem essa informação por enquanto, tá certo? Em relação a átomos a gente vai ver mais para frente e também mais para frente vocês vão entender o que é um conglomerado iônico, tá bom? Então, por enquanto entendo que um conjunto de átomos forma uma molécula, tá certo? Quando você junta dois átomos, liga dois átomos, você tem uma molécula. E o conjunto de moléculas, milhões de moléculas iguais, formam uma substância. Com base nisso, a gente define o que é uma substância pura. Substância pura é um material único que apresenta um conjunto de propriedades bem definidas. Isso é muito importante, tá? Nós temos um conjunto de propriedades bem definidas e constantes e tem uma composição fixa, ou seja, tem uma fórmula, independente da origem ou forma de obtenção. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da água pura. A fórmula da água pura é H2O. Então, quando eu tenho água pura significa uma água que ela não tem nenhuma substância dissolvida nela, ela está pura, totalmente pura. A água pura ela tem um conjunto de características fixas, por exemplo, a temperatura de fusão da água pura é 0 graus, a temperatura de ebulição é 100, tá certo? Independente de como você purificou essa água, a água pura sempre vai ter as mesmas características. E a água pura sempre vai ter a mesma fórmula, H2O. Tá certo? E aqui eu coloquei só para você entender, ó. Nós temos aqui a fórmula da água H2O, nós temos 3 átomos, tá certo? Que quando esses átomos se unem, nós temos um átomo de oxigênio e 2 hidrogênios. Quando eles se ligam, eles formam uma molécula de água. Milhões de moléculas de água formam a substância água, tá certo? Só uma observação. A água que a gente bebe não é uma água pura. Você fala assim, meu Deus, Carlinhos, não é pura. Não, gente, ela é uma água potável. Ela é uma água adicionada de sais. Água pura a gente não toma, porque a água pura ela não tem nenhuma substância dissolvida e a gente precisa dos sais minerais que são dissolvidos ali na água, tá bom? Então vamos lá. Então olha só, eu coloquei aqui um exemplo para você ver. A água pura, ela vai ter um conjunto de propriedades fixas. Então ela é um líquido incolor a uma temperatura de 25 graus. Ela tem um ponto de fusão de 0 graus, ou seja, a água ela vai fundir a 0 graus sempre, uma água pura, independente se você purificou pelo método A ou pelo método B. Se você pegou essa água pura no Brasil ou no Japão, essa água, se ela estiver pura, ela sempre vai ter uma característica fixa. Então ela vai fundir a 0 graus, ela vai entrar em ebulição em 100 graus, ela vai ter uma densidade de 1 grama por ml a 25 graus e ela vai ter um calor específico de 1 caloria por graus Celsius, tá certo? Que a gente vai ver isso mais pra frente. Então esse conjunto de características, ele é fixo, ele não muda, tá certo? Independente de onde você tira essa água pura. Se for água pura, sempre vai ter essas características. Da mesma forma que agora eu peguei, por exemplo, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, tá certo? O cloreto de sódio, ele é um sólido branco, ele vai ter uma temperatura de fusão de 801 graus, independente de onde você pega esse sal. Se ele estiver puro, ele vai ter sempre essas características. A temperatura de ebulição é 1465 graus e a densidade é 2,18. Então perceba que toda substância pura, ela tem um conjunto de características fixas e ela tem uma fórmula. Você pode dar uma fórmula para ela. No caso da água pura, a fórmula da água é H2O. No caso do cloreto de sódio puro é NaCl. Então eles têm uma fórmula, tá certo? Isso é uma substância pura.
Então vamos adiante. Como é que é o gráfico de uma substância pura? Gente, esse gráfico aqui, vamos entender ele é bem tranquilinho, ó. Esse gráfico ele é um gráfico de temperatura por tempo. Nesse gráfico, lembra daquela, quando a gente fazia previsão de estado físico, que eu pedi para vocês fazerem uma linha e colocar a temperatura de fusão e ebulição? É a mesma coisa, só que na forma de gráfico. Então, ó, sempre embaixo você vai ter a temperatura de fusão. No caso aqui, esse gráfico aqui é o gráfico da água. Carlinhos, como é que eu tenho certeza que é o gráfico da água? Porque ele está me dizendo, ó, que a temperatura de fusão é 0 graus e a de ebulição é 100. Só quem tem esses valores é a água. Então a temperatura de fusão fica aqui embaixo e aqui em cima nós temos a temperatura de ebulição. E aqui embaixo é o tempo. Então olha só, abaixo da temperatura de fusão ele é sólido. Quando chega na temperatura de fusão, sólido e líquido, depois líquido, líquido e vapor, e aí vapor. Tá? O que é que você tem que entender de uma substância pura? Toda substância pura tem a temperatura de fusão e de ebulição constantes, então elas não mudam, elas não ficam variando. Ah, não é tipo assim, entre 0 e 0,5? Não. No caso da água pura é 0, é uma temperatura fixa. E aí todo gráfico de substância pura, sempre a temperatura de fusão vai ser constante e a temperatura de ebulição também. Então se você pegar um gráfico e as duas temperaturas forem constantes, você pode até não saber que substância é aquela, mas você vai olhar para o gráfico e vai dizer, eu sei que isso aqui é uma substância pura. Qual? Não sei, mas eu sei que ela é pura. Tá certo? Então toda substância pura, temperatura de fusão e ebulição constantes. Não, ela não varia, ela é fixa, tá bom? Vamos adiante. Gente, e aqui nós vamos agora para um tópico que ele é fundamental. Muitos alunos confundem o que é átomo, elemento, molécula e substância. Eu vou aqui utilizar como exemplo as bolinhas. Então, imagina que você tem esse quadro aqui com essa quantidade de bolinhas. Cada bolinha de uma cor diferente representa um elemento diferente. Aí eu pergunto a vocês, quantos átomos nós temos aqui? Átomos, a gente vai ter que considerar cada bolinha, independente da cor. Todas as bolinhas é um átomo, cada bolinha é um átomo. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então eu tenho 12 átomos. Agora, quantas moléculas eu tenho? Moléculas é um conjunto de átomos. Então vamos lá. Quantas moléculas eu tenho? Eu tenho uma molécula, que é o conjunto. Eu tenho 2 moléculas, eu tenho 3 moléculas, eu tenho 4 moléculas, eu tenho 5 molequinhas. Então eu tenho 5 moléculas, tá certo? Agora, quantos elementos diferentes? Elementos, no caso aqui, vai ser cada bolinha que tem uma cor diferente. Então eu tenho uma bolinha preta, é um elemento. Eu tenho a bolinha branca, seria outro elemento, 2. E eu tenho a bolinha vermelha, então já seria outro elemento. Então aqui ao todo eu tenho 3 elementos diferentes, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar isso usando a fórmula da substância mesmo, porque às vezes as questões colocam a fórmula ou às vezes ele coloca no sistema de bolinhas, tá bom? E quantas substâncias diferentes eu tenho? Gente, cada molécula representa uma substância, só que no caso aqui, ó, eu tenho uma substância, que é essa com preto e branco. Essa outra preta e branca é a mesma substância dessa daqui, então é a mesma, então uma. Essa vermelho com branco é outra substância. E essas duas aqui são as mesmas. Então eu tenho quantas substâncias diferentes? Eu tenho 3 substâncias diferentes também, tá bom? Ok? Carmen agora dá um exemplo utilizando uma fórmula. Pronto, vamos lá. Se eu pegar aqui a fórmula do gás carbônico, CO2. E eu pegar a fórmula do ácido sulfúrico, H2SO4. Esse aqui é o ácido sulfúrico. Carlinhos, agora se eu perguntasse numa questão de prova, quantos átomos tem uma molécula de CO2? Aí você vai ter que contar todo mundo. Então aqui, ó, quando não tem nada é porque tem um. Então tem um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Então aqui eu tenho 3 átomos. É como se fosse 3 bolinhas, tá? Quantos elementos eu tenho? Gente, o elemento, quando vier no sistema de bolinha, cada bola de uma cor é um elemento. Quando vier a fórmula mesmo, cada letra é um elemento, tá? Cada letra maiúscula. Então aqui, ó, eu tenho quantos elementos? Eu tenho um elemento, que é o carbono, e eu tenho outro elemento, que é o oxigênio. Então eu tenho 2 elementos e eu tenho 3 átomos. Quantas moléculas? Como eu só coloquei CO2, então é uma molécula só. Quantas substâncias? Uma substância só, que é o gás carbônico. Agora, no caso do ácido sulfúrico, quantos elementos eu tenho? Elementos, ó,
eu tenho um elemento que é o hidrogênio, eu tenho outro elemento que é o enxofre, que é o S, e eu tenho outro elemento que é o oxigênio. Então eu tenho 3 elementos. Quantos átomos? Aí você vai ter que contar todo mundo. Átomos eu tenho 2 átomos de hidrogênio, com mais 1 de enxofre, com mais 4 de oxigênio. Então eu tenho 7 átomos. E quantas moléculas? Uma só, que é H2SO4, tudo isso é uma molécula só. Tá bom? Isso aí nós vamos treinar bastante nas aulas de exercício, ok? Mas já deu para você entender a diferença de átomo, molécula, elemento e substância, tá certo? Então, meus queridos, para encerrar, olha só, vamos só diferenciar o que é uma substância simples e uma substância composta. Uma substância simples é aquela que ela é formada apenas por um único elemento e ela não pode ser decomposta. Você não pode fazer essa substância ficar ainda mais simples, porque ela já é simples. Por exemplo, gás de nitrogênio, ó, N2. Deixa eu mudar aqui a cor do meu pincel, colocar de azul. Então, gás de nitrogênio, ó, N2, ferro. Professor, ferro tem 2 elementos, o F e o E. Não tem. Olha a pegadinha. Se tem uma letra maiúscula e a outra é minúscula, significa que é um elemento só. Porque todo elemento químico que tem 2 letras, obrigatoriamente a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Se fosse as 2 letras maiúsculas, aí você teria 2 elementos. Mas como um é maiúsculo e a outra é minúscula, é um elemento só. Então ferro, oxigênio, ó, só tem um elemento. Enxofre só tem um elemento, S8. Carlinhos, mas como é que o senhor está dizendo que só tem um elemento se tem um 8 aí? Então tem 8 elementos. Não, tem 8 átomos. Olha aqui quantas letrinhas tem, só tem o S, então só tem um elemento. Átomos é que tem 8, eu tenho 8 átomos de enxofre, mas o elemento é um só. Então isso é uma substância simples. Quando você tiver uma substância que tenha mais de um elemento, aí você vai ter uma substância composta. Por exemplo, ó, o gás carbônico, eu tenho quantos elementos? Eu tenho carbono e oxigênio. Peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, quantos elementos eu tenho? Eu tenho 2, eu tenho hidrogênio e oxigênio. O ácido benzoico, quantos elementos eu tenho? Eu tenho 1, que é o carbono, 2 elementos, que é o hidrogênio, e 3 elementos, que é o oxigênio. A amônia, quantos elementos eu tenho? 2 também, eu tenho nitrogênio e hidrogênio. Esses números que aparecem sempre é para indicar a quantidade de átomos. Elemento é as letras, tá bom? E uma substância composta, ela pode ser quebrada numa substância mais simples. Por exemplo, NH3, eu posso quebrar essa molécula em N2 e H2. A água pode ser decomposta, ela pode ser quebrada em hidrogênio e oxigênio. Porque uma substância composta ela é formada por substâncias simples, né? Então eu posso quebrar a substância composta e produzir as substâncias simples que formaram ela. Mas uma substância simples eu não posso quebrar, porque ela já é simples, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido que é uma substância simples e composta, tá certo? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Na próxima aula a gente vai falar só sobre as misturas. Hoje nós falamos da substância pura, na próxima semana a gente fala das misturas, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima.